Eu nunca sei como começar. Voltei, gente! E eu trouxe um caso que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu ouvi falar, quando eu conheci esse caso, eu fiquei muito chocada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Porque essa história é uma história que a gente nunca escuta falar aqui no Brasil. Pelo menos eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar nada parecido que aconteceu aqui no Brasil. E é isso aí, vamos ao caso então. Bom, tudo começou na cidade de Guaranhuns, no ano de 2012, com o desaparecimento de Gisele Helena. Gisele era uma jovem muito sorridente, muito simpática e ela era conhecida por muita gente. Um fato chocante que deixou toda a cidade apreensiva. O que eles não sabiam era que isso era o início de uma história mais macabra que esse mundo já viu. Pouco menos de um mês havia se passado quando uma outra jovem desapareceu. Dessa vez, Alexandra Falcão da Silva. E novamente a população se viu apavorada. O que estaria por trás desses misteriosos desaparecimentos? Tráfico sexual? Vendas de órgãos? Ou seria algum serial killer que estava fazendo suas vítimas na pacata cidade? Lembrando que Guaranhuns é uma pequena cidade que fica a 230 quilômetros da capital Recife. E a sua população chega a pouco mais de 140 mil habitantes. E nunca em sua história havia acontecido algo parecido. Alguns dias depois do desaparecimento de Gisele, algo chamou a atenção dos policiais que estavam envolvidos nesse caso. Eles notaram que o seu cartão de crédito estava sendo usado em alguns estabelecimentos, alguns comércios. Então, eles foram aos locais, a esses estabelecimentos, E através das câmeras de segurança, eles conseguiram obter imagens onde um casal aparecia utilizando o cartão de crédito da vítima. E logo a polícia foi acionada e compareceu à casa de Jorge Beltrão e Isabel Cristina Torreão Pires. E juntamente com eles também morava a Bruna Cristina, que era amante de Jorge. E no local também havia uma criança que seria filha de Jorge e Bruno. Ainda no local, eles confessaram os crimes, mas foi a criança que disse à polícia que haviam corpos enterrados no quintal. Foi então que o horror passou a fazer parte da cidade de Guaranhuns. Descobriu-se que Gisele e Alexandra não eram as únicas vítimas do trio. Quando eles viviam em Olinda, eles atraíram uma jovem chamada Jéssica, que tinha uma filha com um pouco mais de 1 ano. Desde então, elas nunca mais foram vistas e o trio se mudou para Guaranhuns. Foi constatado que eles mataram Jéssica e que Bruna, então, assumiu a sua identidade, tendo então registrado a criança sendo filha dela e de Jorge. Os restos mortais de Gisele e Alexandra estavam espalhados pelo quintal, em covas rasas, totalmente esquartejados. Na delegacia, em depoimento, o trio revelou que eles faziam parte de uma seita, fundada por eles mesmos, que foi autodenominada O Cartel, que tinha como objetivo o controle populacional e a purificação das pessoas. As vítimas eram atraídas com ofertas para trabalharem como babá, com salários muito acima da média. E então elas eram mortas por Jorge Negromonte e as suas 2 mulheres o ajudavam. E a pobre criança, gente, presenciava tudo. Após matar as vítimas com golpes de facas, Jorge esquartejava os corpos e enterrava cada parte separada, conforme mandava um texto de uma espécie de bíblia da seita. Não deixeis cadáveres sobre a terra, assim dizia a Bíblia. As pernas representavam o fogo e a terra. Os braços representavam a água e o ar. O tronco era enterrado na sala, que era considerado um local sagrado. Gente, essa parte é, assim, chocante, A pele e algumas partes dos corpos eram preparadas com legumes e servidos durante as refeições. E, inclusive, era servido para a própria criança,
que teria se alimentado da própria carne da sua mãe, Jéssica. E eles mantinham um estoque de carne humana no freezer. Foi quando Isabel, que na época ela trabalhava na rua vendendo quitandas, teve a ideia de usar a carne humana para rechear os salgados que ela vendia. Isso revela que inúmeras pessoas da região teriam se alimentado de carne humana, enganados pela figura gentil da senhora Isabel. E isso fez com que Jorge, Isabel e Bruna ficassem conhecidos no Brasil inteiro como os canibais de Guaranhuns. Então, gente, eu fico pensando comigo, imagina quem naquela época reconheceu o trio, né? Quem viu na televisão esse caso e logo associou aquela senhora à pessoa com que eles costumavam comprar salgados, talvez no café da tarde, no café da manhã. Então foi um choque, né, gente, para a cidade e para as pessoas, né, que naquela época, às vezes até com a intenção de ajudar, adquiriam os salgados dela, né. Bom, após a prisão, Jorge revelou que desde a infância ele sofria com sinais de esquizofrenia. Ele relatou que ele tinha visões de amigos imaginários, ele relatou que tinha aparições de figuras deformadas, tipo gato com uma face de pessoas humanas, né? Mulheres gigantes em cemitérios onde às vezes ele costumava passar as noites e às vezes até a sua própria mãe, que aparecia para ele desfigurada e logo voltava ao normal. Em uma das suas passagens pelo hospício, ele chegou a escrever um livro intitulado Revelações de um Esquizofrênico, que você pode baixar, eu vou deixar nas descrições aqui embaixo, caso você tenha coragem. Onde Jorge conta um trecho de suas memórias da infância até a sua vida adulta. Relatos bizarros de uma mente totalmente perturbada. E no livro também há ilustrações feitas por ele mesmo, onde pode-se ter uma breve noção das visões distorcidas que foram relatadas por Jorge. Mais tarde descobriu-se que ele também produziu caseiramente uma curta-metragem, onde ele atuava e dirigia, juntamente com a sua mulher Isabel. Indícios apontam que tenha sido produzido no início dos anos 90. No filme, os personagens são atormentados por espíritos e isso leva à prática de rituais e canibalismo. Um certo tipo de prenúncio do que estava por vir. E isso levou a polícia a acreditar que o casal já tinha essas práticas desde aquela época, pois no mínimo 5 mulheres foram assassinadas na região de Olinda, que era aonde eles moravam na época. Segundo Isabel, ao menos uma mulher de nome Iolanda foi assassinada por eles. Porém, foram encontrados apenas partes do corpo de Jéssica na antiga casa onde eles moravam. Os 3 foram condenados a duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe e impossível defesa da vítima, além dos crimes de ocultação de cadáver e de furto qualificado. Em 2019, a Justiça decretou o aumento das penas decretadas e cada um foi condenado a mais de 70 anos de prisão. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, um caso que eu realmente não conhecia e, assim, bem perturbador, né? E eu nunca tive coragem, gente, de ler o tal do livro, né? Claro. Mas eu vou deixar aqui pra vocês o link. E vocês me contem aqui o que vocês acharam, né? Qual que é a opinião de vocês, se vocês ouviram falar sobre esse caso na época. E eu, particularmente, não conhecia esse caso e nunca tinha ouvido falar de canibalismo aqui no Brasil, com uma demanda tão grande, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!